A minha sogra quer decidir sobre a criação do meu filho. Ela e o marido dela já estão juntos há 8 anos. Recentemente, eles tiveram um filho. O filho deles tá com 3 meses. Ela veio de uma situação bem humilde. Quando se casaram, eles foram morar num apartamento pequeno. O marido dela não conversava com a mãe dele, que no caso a sogra dela, e ela percebeu que a relação entre mãe e filho, no caso entre o marido e a sogra, era muito frio. Parece que não tinha tanto sentimento, sabe, entre o marido dela e a sogra dela. Ela tinha essa visão de que era uma relação muito fria. E ela também pode contar nos dedos quantas vezes a sogra dela foi no apartamento deles visitar eles. Ela diz que acha que foi umas 2 vezes por aí. E aí, quando ela teve coragem de perguntar pro marido dela por que ele era tão frio, por que a relação deles era assim tão distante, e por que ela também quase não visitava a nora e o próprio filho dela, ele explicou pra ela o porquê que a relação deles era assim. E o que acontece? Ele fez um trabalho pra mãe dele, foi cobrar o dinheiro, né, relacionado a esse trabalho que ele prestou, a esse serviço que ele prestou pra mãe dele. Então os anos passaram, a esposa que tá relatando a história, tiveram um grande salto financeiro. Então eles saíram daquele apartamento pequeno que eles moravam e foram para uma casa grande com piscina. E naquele ano a esposa estava trabalhando intensamente e ela precisava pausar. E assim, ela pagou em dinheiro para poder ficar. Eu acredito que para ela poder folgar, ela deve ter pagado alguém para poder ficar no lugar dela, para que ela pudesse aproveitar a casa dela com o marido dela em um final de semana, porque como ela falou, ela estava trabalhando muito. Só que a sogra dela também estava lá, na casa deles. Só que assim, ela não sabia que isso ia acontecer. Ela tinha planejado passar um final de semana só ela e o marido, e a sogra dela simplesmente resolveu aparecer lá e passar o final de semana, justo o final de semana que ela tinha pagado para ficar só ela e o marido. Aí a sogra quis também ficar lá. E assim, é óbvio que a esposa ficou chateada porque ela não conseguiu ter um momento a sós com o marido dela, e ela só soube chorar. Ela só soube chorar porque ela não entendeu por que a sogra não se tocou, por que a sogra fez isso. E assim, realmente é uma coisa que não dá pra entender. Poxa, se toca. E como se não bastasse, depois que a esposa engravidou, a sogra começou a aparecer lá muitas e muitas vezes sem avisar. E, gente, se tem uma coisa que eu não gosto é receber visita. E olha que eu não moro sozinha, mas enfim, não gosto de receber visita sem avisar. Nossa, eu não gosto. Eu não gosto muito de ter gente em casa. A esposa chegou a comentar com o marido que ela já estava exausta da atitude da sogra, que era a mãe dele. Só que assim, nada adiantou. Entrou por aqui, saiu por aqui. Ela chegava de manhã, se oferecia para dormir na casa deles, e se a nora negasse, no caso a esposa negasse, a sogra só ia embora 10 horas da noite. Ou seja, ela passava o dia todo lá. Eu consigo já sentir a situação. Vocês acreditam que no dia dos namorados a sogra apareceu lá para fazer uma surpresa para eles, para almoçar com eles, e passou o dia todo lá também no dia dos namorados, que era para ser do marido e da mulher? E ela ficou lá no meio deles. Gente, para piorar, uma semana antes da nora ter o neném, a sogra inventou de fazer uma festa na casa da nora e do marido e do filho. E detalhe, sem falar com a dona da casa, que era a moça que iria dar à luz daqui uma semana. Simplesmente a sogra achou de bom tom fazer uma festa na casa da nora. E sem avisar a nora, obviamente. E depois que o filho da esposa nasceu, eu tô falando do marido da esposa porque não deram nome no relato. E depois que o filho nasceu, a mãe da moça, da esposa, ficou lá uma semana com ela para poder ajudar ela, né? Já que ela tinha acabado de ter um neném, então a mãe dela foi lá ajudar ela no pós-parto. E a sogra começou a mandar mensagens excessivamente para a mãe da esposa. Acredita nisso? Dizendo que a mãe não poderia ficar com o filho porque a mãe dela já tinha 2 netos, e assim, é porque você tem 2 netos, você não pode ficar com o neto da minha nora, que eu nem gosto da minha nora. Claro que ela não falou isso, mas do jeito que ela estava tratando a nora,
Ela nem gostava da nora dela. Ida ficou mandando mensagens excessivas para a mãe da nora para dizer que ela não podia ficar com o neto que tinha acabado de nascer. E assim, depois que a mãe dela foi embora, pós-parto, a mãe dela teve que ir embora e obviamente que essa situação deixou a mãe dela muito triste, né? E aí, depois de um tempo, ela foi embora e aí a sogra voltou a aparecer inesperadamente na casa dela. Sem aviso, óbvio. Ela chegou a conversar com o marido dela para falar que não estava gostando da situação, porque o filho dele tinha acabado de nascer, não tinha nenhuma vacina, e a mãe dele ficava nesse vai e vem, nesse entra e sai na casa deles sem nenhum aviso prévio. Então, ela foi compartilhar com o marido dela que ela não estava gostando do que a mãe dele estava fazendo. E como ela não respeitou o que o filho pediu, a nora teve que mandar mensagem para a sogra pedindo para que ela esperasse um pouco antes de aparecer lá, porque a criança ainda não tinha tomado vacina e era perigoso. Ela precisou tomar essa iniciativa de mandar um textão. Até então ela estava pedindo para o marido dela, que era filho da sogra. E a sogra, que não tinha o que fazer, acabou espalhando para toda a família, e a esposa, que é a nora no caso, estava com depressão pós-parto, e se a situação já não tivesse ruim, ela podia piorar. O marido dela não concordou com isso, chamou ela de burra e disse que a família dela também, que morava a mais de 100 km deles, também não podia estar visitando o neném, o recém-nascido. E ainda disse que a esposa estava com alteração hormonal e tava louca, por isso que ela tava fazendo essas proibições. E desde aí o casamento já não foi mais o mesmo, eles começaram a mentir pelas costas dela, para que a mãe dele, sogra dela, fossem ver o neto, né, o filho dele, neto dela. Eles começaram a estar armando pelas costas dela. A esposa teve que instalar câmera na casa dela para não estar enganada, né, para não começarem a falar que ela é louca, porque como a sogra invadia a casa dela sem autorização quando ela estava no trabalho, a esposa estava no trabalho e a sogra ia lá e invadia a casa dela. Então a nora fez o quê? Esposa e nora são a mesma pessoa aqui na história. Então ela teve que instalar câmera na casa dela. Até que teve um tempo depois, a sogra já começou a falar pro filho dela, marido dela, dizendo que era preciso colocar o filho deles numa creche. Tipo, o que ela tem a ver? A criação é entre mãe e filho. A sogra não tem que, a avó, a sogra não tem que estar se metendo. Então, ela já vai colocar lá na cabeça do filho que já tá na hora de colocar a criança numa creche. E assim, não tá adiantando muito, porque quanto mais ela fala com o marido dela, mais ele se convence que a esposa dele não gosta da mãe dele. E aí, o que vocês fariam nessa situação?